Tribuna do Entorno no ar, seja muito bem-vindo. Hoje estamos retomando o nosso podcast aqui do Tribuna do Entorno. Eu, Ellen Kida, e o Antoniel Freitas, na companhia, que vamos falar aqui hoje sobre meio ambiente, não é mesmo, Antoniel? É isso mesmo, Ellen. Hoje estamos aqui com o secretário municipal de Valparaíso de Goiás, Tadeu Martins, um rapaz culto e tem bastante experiência na área, não é isso? Verdade. Não tão culto como gostaria, mas já tem um tempo, né, no serviço público em geral, né? Assim, Tadeu, obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui, dessa reabertura do Tribuna no Entorno. Eu gostaria que você falasse quem é o Tadeu, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da sua história, sua formação, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Bom, Tadeu nasceu em São Paulo, né? Família paulista, pai e mãe, família inteira em São Paulo. E meu pai, servidor público da Câmara, já antes de 88, enfim, já trabalhava lá no serviço público. E aí teve que mudar para Brasília, né? E aí encostou em Valparaíso de Goiás. Isso, vamos colocar aqui, 89, 90, meu pai veio. E aí, com esse prazo, veio a família toda. Então, assim, em Valparaíso, só de Valparaíso eu estou desde 93, né? E nesse tempo... Pegou a emancipação da cidade. Peguei ali no início, né? Era Lusiânia. Eu peguei tudo. Não existia assim... quase... A gente olha para trás e vê o que era Valparaíso e o que é hoje, né? Então, assim, eu peguei do início até a situação que nós estamos hoje. E aí, em 98, tinha acabado de sair do colégio, passei no concurso, né? Fiscalização de obras. 18 anos de idade. E aí, aonde começa a minha história na prefeitura mesmo, né? Então, assim, cheguei em 93 e em 98 passo no concurso e já trabalho enfrentando os problemas cotidianos de uma cidade, né? Desde então, você vem desenvolvendo seu trabalho dentro do governo, do município. Na verdade, eu passei no concurso em 98, trabalhei um bom tempo em fiscalização, mas também já fui cedido para Detran, já passei 4 anos em TRT, né, já fui estagiário de defensoria, na época da minha formação, estagiário de promotoria de justiça. Então, assim, eu já dei uma transitada boa em outros órgãos, né? Tive, assim, várias vivências profissionais até hoje. Então, não só prefeitura, mas várias outras coisas. Você foi secretário de Meio Ambiente na gestão passada, né, do ex-prefeito Pablo Mossoró, agora também do atual prefeito Marcos Vinícius. De onde que veio o meio ambiente para o Tadeu? Na verdade, na eleição, no primeiro mandato do Pábio, eu fiscal, já trabalhava na prefeitura, e aí fui deslocado para a Secretaria de Meio Ambiente para dar um apoio jurídico, porque, na verdade, nós não éramos descentralizados. Então, assim, junto com o Rafael Viana, a nossa missão inicial foi trazer o licenciamento ambiental, que era no Estado, para o município de Valparaíso. Então, assim, a minha chegada ao meio ambiente, efetivamente, a primeira vez que eu trabalhei com meio ambiente foi, acho que 10 dias após o Pábio assumir. Que aí a gente já sentou lá e aí a missão nova que a secretaria recebeu como um todo foi exatamente trazer a descentralização. Então, nós passamos aí 1 ano trabalhando com descentralização para descentralizar no outro ano do Pábio. Certo. Fala, Daniel. Sensacional, né? Uma vasta experiência aí. E aí, como é que foi sua chegada no meio ambiente? O que você estranhou de início? O que você conseguiu trazer para você e conseguiu resolver logo de início ali? Assim, a Secretaria de Meio Ambiente, ela existia em papel. Então, assim, sempre teve Secretaria de Meio Ambiente. O pai do Rafael, nosso saudoso Juarez Viana, foi secretário, fez grande papel lá. Todos que passaram tiveram suas contribuições, mas era mais voltada para a parte da agricultura, até porque a legislação não permitia nada mais efetivo de meio ambiente. Então, o máximo que você tinha é conselho, coisas do gênero, mas assim, atuar mesmo na questão ambiental não poderia porque não tinha resgatada a competência, porque a competência em tese sempre é municipal pela legislação, mas só se você tiver corpo técnico. Então nós chegamos lá num cenário de licenciamento, fiscalização, estrutura, zero. Isso era que ano? Primeiro mandato,
Não, Pábio. Então, no mandato anterior ao Pábio, não tinha, de fato, Não. uma Secretaria de Meio Ambiente. Existia um Que fiscal interessante. só, mas não tinha, assim, essa... tudo que aconteceu... O status de secretaria, para chegar ao que nós execuções. temos hoje, lá, literalmente não tinha nada. Para ter ideia, os computadores que nós chegamos lá e nos deparamos eram computadores reciclados da meta-reciclagem. Lembra da meta-reciclagem? Sim. Fazia aquelas... Então, eram computadores naquele sentido. Não acessavam a internet, a gente não tinha internet, não tinha impressora, não tinha veículo. Tinha um Uno. E isso era 2017. 17. Em um mundo que se fala de mundo sustentável, de preservação do meio ambiente, Isso. no século XXI, e não tinha um computador. Um Na, computador... na verdade, tinha um Uno e um S10. Na verdade, a S10 que estava lá desde aquela época. E quando foi realmente de fato que você entendeu, que você fala assim, hoje a secretaria funciona, está começando a funcionar? Na verdade, no início da gestão do Pábio, a gente fez... É por etapas. Tudo que vem acontecendo já foi planejado lá atrás. Graças a Deus eu consegui dar andamento no planejamento que a gente fez lá nos primeiros dias. Então, a primeira etapa era descentralizar, ou seja, montar corpo técnico, montar estrutura, ter computador, equipe, para poder ir ao Estado e falar, olha, agora nós temos capacidade de gerir de verdade e proteger o meio ambiente. E o Estado precisava dar esse aval para que a gente pudesse descentralizar. Então, assim, o primeiro passo dado foi esse. Então, nós levamos 1 ano para criar a legislação e da legislação para a descentralização. Então, foi esse lag, 1 ano. Descentralizou, começou, de fato, agora o trabalho efetivo, ou seja, todos os processos eram analisados pela Secretaria. Então, ali, de fato, foi aquele momento que nasceu a Secretaria de Meio Ambiente. De verdade, foi nesse momento. Porque, assim, por mais que a gente perceba que o Estado ele tem uma capacidade de cuidar, mas como todo órgão público, ele tem déficit de servidores. Isso então, foi mais ou menos, pelas contas aí, 2018. 2018. E aí nós chegamos, assim, com visitas que o Estado fazia de forma esporádica a atender as demandas ambientais. Nós conseguimos montar uma logística de equipe técnica e fiscalização, porque eu sou fiscal de carreira. Então, eu já ficava ali fazendo assistência ali a parte jurídica, que é de formação que eu tenho, né? E não deixei de trabalhar com fiscalização. Então, ficava eu, mais o outro colega fiscal, o Adriano, né? E aí a gente começou a fazer a parte de fiscalização, só que agora eram 2 fiscais e equipe técnica. Para quem tinha visita do Estado de forma esporádica, para fazer uma vistoria ou outra, uma denúncia ou outra. Então, a gente começou a ampliar o leque de fiscalização. Então, os primeiros 3 anos, a gente aprimorou toda a parte de licenciamento e a parte de fiscalização mesmo. Então, essa parte ficou alinhada toda no primeiro mandato do Pábio. E aí é que surgiu, eu me lembro que ao final do primeiro mandato do prefeito Pábio, nós tivemos essa conquista que foi muito celebrada, que era a emissão do licenciamento ambiental dentro do município, não foi isso? Primeiro ano. No primeiro ano. Primeiro ano do Pábio, já conseguiu e que fazer. Fez uma diferença muito grande para o município. Faz porque o licenciamento ambiental, a gente pensa assim, é algo simples, mas ela impacta em todas as obras do governo. Tudo que o governo precisa licenciar, tinha que submeter a Goiânia. E Goiânia, com a demanda que tinha, e assim, não sei se uma estratégia de Goiânia para forçar que os municípios descentralizam, eles tinham um time muito alto. Então, assim, se eu desse entrada no pedido de licenciamento, só para aprovar o pedido de licenciamento, se não tivesse nenhuma exigência, levavam 2 anos. Agora, imagina como é que você faz para construir. Hoje em dia leva quando? Né? Os da prefeitura? 2 dias. É muito simples. Não é que é simples, é porque você já vem com o processo está formado. E detalhe, na Secretaria de Infra, que é quem demanda para a gente os processos de prefeitura, lá tem a pessoa que faz a parte ambiental. Então, eles mandam só para a gente fiscalizar. Então, o trâmite é muito rápido. E aí, uma pegada muito boa que nós tivemos, e aí agradeço ao prefeito Pábio, foi de incluir na legislação ambiental que todos os processos param quando tiver processos públicos, sejam eles qual for. Então, se eu tiver com processo, ou tiver uma fila de processos, se entrar processos que são públicos, construção, reforma, hospital, eu sou obrigado a analisar ele de imediato.
Eu não posso colocá-lo na fila e ninguém pode questionar porque eu passei ele na frente. Porque o problema não é colocar na frente, o problema é a fila questionar que você colocou na frente. Então a celeridade é muito grande. Então toda vez que despacha um processo, obrigatoriamente eu falo para o técnico, para um pouco, toma esse processo, que é digital hoje, na verdade, ele vai analisar, na hora que finalizar isso aqui, você volta para cá. Então a velocidade é muito rápida porque literalmente você tem que parar a secretaria para finalizar o processo. Então essa é a velocidade que se ganha. E como é diferente do estado, que imagina que se o estado fizer a mesma coisa, mas ele tem quantos municípios que não estão descentralizados? E se ele for colocar a fila só dos municípios não descentralizados, mesmo assim você ia para o final. Então essa foi a vantagem que nós tivemos. Sem falar que é muito mais simples você analisar em um técnico em loco, que ele está com dúvida, ele pega o carro e vai lá olhar. Então assim, é muito rápido. A velocidade é rápida das coisas. Né? Bastante prático. É efetivo, né? Isso. É muito rápido a velocidade. E hoje, com a velocidade da informação, imagina, às vezes você recebe uma denúncia, você já está deslocando, o processo está montando, você já está chegando, aí chega técnico, chega fiscal, chega todo um aparato, chega engenheiro, chega todo mundo para verificar. Então, é muito, assim, efetivo a descentralização. Só para quem está acompanhando a gente, para entender um pouco mais essa questão do licenciamento ambiental, em que situações que a pessoa, o cidadão comum, ele precisa do licenciamento ambiental e que ele foi um dos maiores beneficiados? Quais são, para você exemplificar para a gente entender melhor, as pessoas que estão acompanhando o podcast entender em que momentos que você precisa de um licenciamento ambiental? Toda vez que eu tenho construções, eu preciso de licenciamento ambiental. Qualquer que seja. Qualquer que seja, eu preciso. Vou construir a minha licença meu ou dispensa, eu precisa ter. Todo comércio, e aí são as atividades potencialmente poluidoras, elas precisam de licença. Então vamos dar um exemplo aqui de uma obra importante. Vou fazer um shopping center, precisa de licença. Posto de gasolina, precisa de licença. Restaurante, precisa de licença. Panificadora, precisa de licença. E aí vem a maior dúvida da população. Mas o que tem a ver um restaurante com licença ambiental? O que tem a ver? Qual é o problema disso? O salão de beleza. O salão até que é mais tranquilo. Agora, gênero alimentício, qual que é o risco ambiental dele? Que ninguém pensa de imediato, quem não está acostumado a ligar. Seria intoxicação alimentar? Não, você pega ali o esgotamento sanitário. Qual que é o nosso maior problema ambiental de uma cidade? Saneamento. O Brasil todo. E aí o que acontece? O sistema de tratamento sanitário, ele foi feito para fazer com aquilo que a gente gera no banheiro, vamos colocar assim. Não trata óleo, não trata produto químico, não trata nada. Na verdade, isso impede o tratamento de esgoto. Então, se eu pegar uma panificadora hoje, vou dar um exemplo, limpa a fossa. Tivemos um problema desse atrás, né? Teve paralisação do recebimento em Valparaíso. Ah, mas qual que é o problema que um limpa-fossa pode causar? Aí ele vai a um estabelecimento comercial do gênero alimentício e faz a sucção lá do esgoto, da fossa. Só que esse estabelecimento tem o costume de jogar óleo. Na hora que ele joga esse óleo na estação de tratamento, acaba com o tratamento de esgoto. Ele não consegue tratar. E aí isso vai ser lançado no corpo hídrico, porque a estação de tratamento ela trata, arruma, e arruma assim, existe o tratamento e o efluente, que a gente já chama de efluente tratado, ele vai para o corpo hídrico. Aquilo ali pode ser lançado ao corpo hídrico. Quando você descarrega na estação de tratamento, esse processo todinho da estação de tratamento vai parar, porque isso não vai funcionar e você vai poluir o corpo hídrico. Então assim, mas a minha lanchonetezinha aqui, eu só frito uma batata frita. E o óleo? Pra onde que foi? Né? Não, mas só tem um cachorro quente. Eu já presenciei pessoas pegando óleo e jogando na boca de lobo. Então, assim, tá vendo? Parece que é, né? E aí a gente para pensar que proteger o meio ambiente não corte a árvore, não faz isso. Sim. Mas não é isso que polui diretamente. É uma visão mais lúdica, né? As coisas de escola, que a gente aprende na escola, no primário, né? Então é interessante, é muito interessante essa parte. Era uma cultura na Secretaria de Meio Ambiente. Vai ter um evento de meio ambiente, tem como doar muda? Sim. Mas será se efetivamente eu protejo o meio ambiente plantando uma muda? Ou será que seria eu falando para você não jogar seu óleo de cozinha na sua pia? Papel higiênico no vaso sanitário? A garrafa de plástico? Ou ir na padaria, não tem um saquinho de papel? Para que eu preciso do de plástico? Qual que é a lógica que eu preciso disso? Isso é muito importante, secretário, o senhor colocar à mesa esse ponto, porque são
são culturas que já tem na sociedade da questão de plantar a muda. É bacana, mas é muito mais importante explicar à população que o óleo, que o esgoto, que aquilo que realmente traz um dano ao meio ambiente e à saúde humana, seja bem mais específico. Colocar à mesa campanhas mais expostas para o problema, o que causa realmente aquilo que faz mal para a saúde humana. Né? Até aqueles desengordurantes que a gente usa na cozinha para lavar louça, para tirar toda a gordura assim da cozinha, isso também faz mal? Porque isso vai para o corpo porque na verdade o que acontece? Se você tiver o seu sistema de esgotamento sanitário correto, certo, você vai ter uma caixa de gordura. A caixa de gordura, ela vai reter isso tudo. Isso não vai. Mas isso é o universo normalmente esperado. Nem sempre existente. Mas esse problema de não ter isso não é só em Goiás, é em todo o Brasil. Na verdade, assim, é uma opinião pessoal minha. O sistema de esgotamento sanitário foi feito para dar errado. Porque ele depende de muitos fatores para dar certo. É diferente de o microfone. Eu pensei, coloquei e operei. Vai dar certo. Ele vai parar na época dele de estragar. Agora, tudo que depende da ação humana é um fator complicado. Entendeu? E aí eu tenho um pensamento pior um pouquinho sobre a humanidade. Se você olhar para a humanidade em geral, e se você olhar para o meio ambiente, o único ser vivo que tem a capacidade de se autodestruir são exatamente os mais inteligentes, que somos nós. Então, assim, aí você pega o esgotamento sanitário e fala assim, mas todo lugar tem? Tem, porque se você não tiver consciência de uso, pode ser a melhor coisa que existir e não vai funcionar. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, é muito complexo isso, porque você pega... Toda cidade tem problema. Todo local tem problema. Tem gente que... É igual lixo. Entope as bocas de louva, chove, inunda. Então, assim, é complexo. Tem coleta de lixo e joga o lixo num terreno baldio. Que lógica tem isso? Ou joga pelo muro. Eu já vi isso. Você tá aqui, o lote baldio, tem uma casa aqui, aí a pessoa não quer ir à lixeira, joga pela janela. Como se esse lixo que ela jogou atrás da casa dela não fosse afetar com rato, com barata. Ou bota fogo, quer dizer que a fumaça não afeta o resto. É complexo, né? O Tadeu tá batendo na sua canela aí. Você está acompanhando aqui. Obrigada muito pela sua audiência. Nós estamos de volta com o Tribuna do Entorno aqui no podcast, conversando hoje com o secretário municipal de Meio Ambiente, Tadeu Martins, e que está esclarecendo, assim, está abrindo o leque de possibilidades, falando que o meio ambiente não é só a florzinha, o meio ambiente não é só plantar a muda. Aliás, às vezes planta a muda, se não molha, se não cuida, ela fica ali, se perde, não adianta nada, né? É isso mesmo. Não, e essa questão de plantar, né, é tão interessante, porque a muda, quando você planta ela num local que você não fez um cuidado anterior com formigas, é como se fosse aperitivo, né? É uma novidade para a formiga. Então, se você não tiver esse cuidado, você doa, sei lá, 1000 mudas. Mas dessas 1000, quantas efetivamente vão chegar na fase adulta? São muito poucas. É quase nada. Ainda mais se você não tivesse cuidado. Também. É quase nada. Por quê? Você vai colocar o local... Tem formiga ou cupim. A muda é uma coisa nova e automaticamente elas vão direcionar lá e vão acabar com tudo. Então, assim, até para fazer o plantio ou plante a sua mudinha, eu ainda tenho que te falar, olha, planta, mas coloca a isca de formiga. Planta e tem que ser, pelo menos no primeiro momento aqui, uma vez ao dia, ou no período de seca 2 vezes ao dia, porque senão ela não vai. Entendeu? Então, assim, são vários cuidados que nós precisamos ter para que efetivamente as coisas aconteçam. Eu sei que vocês estão reformando lá a Escola de Educação Ambiental. Existe algum projeto, alguma ideia em que se possa apresentar para que esse estudo, esse entendimento da educação ambiental, que, claro, tem que começar com as crianças para que elas possam entender que não é só a florzinha bonitinha, que não é só cuidar da terra, que não é só plantar uma muda, mas que ela possa ter esse entendimento. Por exemplo, eu e o Antoniel, a gente não sabia dessas questões do óleo, desses detalhes. Eu sabia que não é bom jogar o óleo na pia ali de lavar louça, mas eu não sabia das implicações que isso tem, que é uma bolinha, uma coisinha assim, e chega numa bola de neve. Como que a gente faria para que as crianças, ou até nós mesmos, já na idade adulta, nós possamos entender a profundidade e a gravidade que é
de não cuidar, de não tomar esses procedimentos com o meio ambiente? Então, na verdade, assim, do dia que eu assumi como secretário de Meio Ambiente, foi no primeiro ano do segundo mandato, né? Eu já instituí, de fato, a Escola de Educação Ambiental. Então, assim, eu tenho uma equipe hoje. Hoje, na verdade, eu tenho só um professor que está fazendo agora. Mas na gestão do prefeito Pablo, a gente tinha uma equipe um pouquinho maior. E aí a obrigação era palestras todos os dias. Ou seja, eu tenho pessoas hoje, até hoje. Hoje o professor que está lá, a obrigação dele é palestra e cursos do Senar. Então nós fazemos cursos do Senar pelo menos uma vez por mês, Senar Goiás, e palestras no intervalo. Porque eu tenho 28 anos de fiscalização. Eu já descobri que no adulto, às vezes nem a multa resolve. Ele vai tomar inúmeras multas. Vai achar que é bobagem. Se a gente não for na criança para tentar melhorar, né? Não tem muita solução. Não adianta eu chegar com a pessoa que faz determinadas... acostumada a jogar óleo a vida inteira e falar, não joga. Ela, tá bom. Aí eu vou sair e ela vai jogar. Vai jogar o lixo. O lixo no terreno baldio. Agora a criança não. A criança você vai ensinar. Ela tem um período de aprendizado. Aí você vai lá na cabeça dela. Olha, não faz isso, faz mal. Não faz isso porque acaba com isso. Não faz isso porque é seu futuro. Não faz isso porque... E aí as coisas vão evoluindo. Fora isso, não temos muita solução a fazer com um adulto. Vou ensinar adulto. Uma criança bem educada realmente vai fazer um futuro melhor para a nossa sociedade. Faz. Sim, Tadeu, e o que mais? Já que você praticamente instaurou ali esse processo de ter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Valparaíso, que assuntos mais são tratados, são cuidados, são administrados, geridos pela Secretaria de Meio Ambiente? Então, na hora que superou a fase do licenciamento e da fiscalização, aí abriu o leque para o restante das tarefas de Secretaria de Meio Ambiente. Nesse meio tempo, a gente já começou a instituir a questão dos resgates de animais silvestres. Não parece, mas o Valparaíso todo dia tem resgate. Todo dia tem resgate, ou feito pela Secretaria, ou feito pelo Bombeiro. Então, a Secretaria começou a estruturar para que tivessem equipes de pronto emprego para resgate de animais silvestres. Então, eu assumi no primeiro ano do segundo mandato. Então, dali a gente já começou a melhorar a questão dos técnicos voltados para a área de resgate. Então, no primeiro momento, eu tinha um médico veterinário e um biólogo todo dia no expediente junto com fiscalização. E eles atuavam na parte de resgate. Então, a Secretaria começou a evoluir nessa situação de resgate. E aí instituiu a equipe de resgate de animais silvestres. Então, a Secretaria, ela tem a parte de licenciamento, ela tem a parte de fiscalização, ela tem a parte de resgate de animais silvestres. Que animais são esses? Todo tipo. Nós já resgatamos tamanduá, capivara, cobra, perdeu a conta. Cobra a gente coruja, sempre acompanha. Coruja. Urubu. É tudo. Tudo que não for doméstico, nós resgatamos. Então, sim, é quase que... todo dia tem. Macaco, várias espécies, machucados ou perdidos ou filhotes. Por que o resgate? Eles estão em algum ambiente insalubre? Eles estão perdidos? Por que vocês falam resgatar? Porque eles estão no meio da sociedade, estão no meio da cidade. Eles estão em locais perigosos para eles. Para eles, entendi. Então a gente resgata. E o que causa essa questão da vinda? A gente teve casos agora casos de morte, que a onça matou aquele senhor lá, perto dele. O que está levando esses animais silvestres aí para a cidade? O que, no seu ponto de vista, por que está acontecendo isso? É porco-espinho, cobra, esse tipo de animais estão indo para o meio da sociedade? Na verdade, tem, na minha opinião, né? Isso. São vários fatores que fazem isso. Muitas das vezes a gente está no lugar deles, nós estamos muito próximos da casa deles, eles são de lá. E nós ficamos muito próximos. E às vezes a oferta de alimento nossa é mais fácil do que a que ele tem que correr atrás. Então, isso também atrai. Então, tem essa dupla situação. Até os animaizinhos estão ficando preguiçosos. Ó. Eles ficam... Na verdade, eles são espertos, entendeu? Porque se ele tem uma oferta mais fácil, ele vai para a oferta mais fácil. Ele aprende. E aí, animal é irracional. Mas ele é tão irracional que ele comunica com o restante deles, né? Ele avisa pro restante do... lá tem comida. Bora. Então, isso aí começa a virar rotina. Então, você pega aí nos primatas, isso acontece muito.
Primato, macaco, nossa, vem um. As aves, vem um. Eles mandam um WhatsApp e falam, Já corre era. pra cá. Mais rápido que a gente na informação. Daqui a pouco tem um monte. Nossa, chega. E é Pega- verdade. Tem o caso da formiga, né? Que vai lá, tudo, aí volta e traz um monte. Lá em casa a gente tinha um canário que ficava na gaiola. Aí a gente colocava comida, alimentação ali, ração, e aí sempre caía alguma coisa, né? Aí às vezes vinha um ou outro canarinho selvagem, né? Silvestre. Aí depois vinha um, quando a gente ia ver, tava cheio de passarinho lá. Falei, eles se E eles são comunicam. melhores que a gente, né? Porque assim, eles se comunicam entre espécies, né? Porque vem canário, daqui a pouco vem pardal, daqui a pouco vem. E aí vem tucano, vem todo mundo. Ou seja, eles não tem problema de relacionamento, né? Nem Não tem tem, problema nem de tem relacionamento. internet. São né? bem São- unidos, né? São muito Pontos. unidos nesse ponto, entendeu? Então Isso isso é é muito interessante, interessante. É muito interessante isso. Interessante. E aí, como que além, você estava falando dos resgates e a gente acabou se empolgando aqui. Como é que você resgata? Qual que é o tratamento? Como é que se encaixa esses animais novamente? Aí vem a parte boa. A melhor parte do meu serviço é essa, né? Eu costumo eu brincava com o Pablo e agora eu brinco com o Marcos. Falei assim, a parte de salvar os bichos é a que eu gosto, o resto eu faço porque eu sou obrigado. Mas a de salvar, essa eu gosto, em qualquer hora eu tô à disposição. Salvo vidas. Mas é verdade, vidas de... O animal, seja ele qual for, ele é muito, digamos assim, honesto no que ele te entrega. Né? Ele é honesto, ele não é falso, ele não dá tapinha nas costas de falar mal. Então, assim, é muito gratificante você salvar animais. É uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? E aí, eu acho que até no DF não tem uma equipe no porte que nós temos em Valparaíso de Goiás. Porque hoje a equipe de Valparaíso, ela conta com médicos veterinários à disposição. Eu tenho um médico veterinário de manhã e à tarde, do quadro. Eu tenho um biólogo. E eu tenho agora a equipe que veio do GRAOC, que é o pessoal que mexe com cães, que também tem afinidade. Então, todo animal resgatado... E aí a gente tem um apoio muito grande, que eu não posso deixar de agradecer ao CETAS, DF, né? E ao HFAUS, o Hospital da Fauna, do DF, que sempre dão todo o suporte pra gente. Então, eu resgatei um animal silvestre. Certo. Se ele está saudável, CETAS. CETAS é o IBAMA. Qual que é a função do CETAS? E é importante a gente falar isso. Eu resgatei um animal silvestre, população, solto. Não, encaminha aos CETAS. Por quê? A atribuição deles é pega, vê se ele está bem e se ele consegue voltar para a natureza. Às vezes ele não está bem. Às vezes ele era um animal de cativeiro que fugiu e não sabe mais sobreviver. O CETAS, ele vai fazer esse cuidado. O H-falso, o animal está ferido. O animal que vai para o H-falso, curou, vai ao CETAS. Então, qual que é o papel da Secretaria de Meio Ambiente hoje? Trazer a um dos dois. E aí a gente ainda presta um serviço acessório, que é para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros eventualmente resgatou, a gente sabe que o efetivo deles é reduzido. Então, para eles não terem que deslocar a viatura, eles comunicam com a gente e a gente transporta. Vão lá buscar. E aí qualquer município, a gente faz isso com qualquer município. Todo mundo que tiver com problema, quiser entregar, nós vamos levar. Qualquer força de segurança. Operação policial. Ah, foi lá, operação policial, flagrante, mandado de busca. Chega lá, animal silvestre. A secretaria pegar. Aí aquele que estava respondendo aquele crime do flagrante vai responder mais um pelo crime do animal silvestre. Certo. Ah, qualquer outro imbróglio policial que culmina numa diligência dentro de uma residência, você chega lá, tá um animal desnutrido, machucado, já virou maus tratos. Vai a Secretaria de Meio Ambiente, o médico veterinário fazer laudo de maus tratos para responder pelo aquele delito. Então, assim, é muita área para trabalhar, é muita demanda. E a população? O que a população faz se encontrar um animal silvestre? Ela liga para quem? Manda só um WhatsApp no funcional, indica onde que tá, que a nossa viatura vai chegar com a maior brevidade. Tá, já a gente vai falar esse número, porque eu acho que é comum, né, Antoniel? As pessoas encontrarem cobras. Sim. É muito comum as pessoas terem... se deparar com essa situação. Eu, por exemplo, eu não saberia. Acho que eu entraria em pânico se pegasse uma daquelas cobras que eu já vi que vocês resgatam lá. Não saberia o que fazer. Então, é ligar no WhatsApp de vocês. Isso, só mandar ligação. Hoje nós temos o telefone funcional, que é o da secretaria, que recebe essas denúncias, e o telefone do GRAOC, que é 24 horas. Certo. Então, a qualquer horário, fora o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros também é um elo para nós. Entendi. Então, pode fazer contato com o Corpo de Bombeiros, ou a própria Polícia Militar, que eles encarregam de passar o comunicado. A gente já dá esse telefone para vocês, né, Antoniel? Só para vocês acompanharem o podcast do Tribuna com o Tadeu
até o final e a gente vai passar esses dados de como você encontrar animais silvestres perdidos por aí ou dentro da sua casa, você vai entrar em contato, vai saber os telefones já já. Mas vamos lá. O senhor falou muito da questão de animais silvestres, e nós vimos em jornais, em redes sociais agora, que tem um trabalho lá, um trabalho exemplar lá em Valparaíso de Goiás, que é o recolhimento de cavalos. Não só de cavalos e outros animais que são... Grande porte, né? Isso, eles são classificados como animais domésticos, no caso, né? Esses casos também, vocês fazem atendimento para esses casos? A gente vê que vocês têm ido atrás, recolhido. Como é que está funcionando isso lá, secretário? Então, atualmente a Secretaria está com um curral de apreensões. Então, animais de grande porte, via de regra, a cidade ela costuma ter cavalo solto. Né? Você não acha bovino solto, é muito difícil você achar. Até porque a cidade não tem aquela característica de fazenda, não tem área rural. Então, é equino, cavalo. E aí a gente tem a mesma situação. A equipe que faz o resgate de animais silvestres, ela também faz a apreensão junto com a fiscalização de animais de grande porte soltos. Então, a mesma situação. Deparou, tá ali revirando lixo, encaminha, fica a viatura parada lá, o caminhão de transporte, a carretinha de cavalos, vai lá e recolhe. E aí, se o dono aparecer, vai ser penalizado, vai sair com processo de maus tratos, porque o cavalo solto, não é só ele ficar solto, ele come lixo. É horrível o prazo que eles ficam lá com a gente, que a gente alimenta eles de forma correta e verifica nas fezes, sai sacola, sai pedaço. Não, é a coisa mais horrível que a gente acompanha, exatamente isso. Sem falar nos problemas veterinários que a gente tem que intervir, porque senão o animal vai a óbito. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse papel agora de fazer o resgate de animais de grande porte, que a gente classifica, que são os cavalos. Interessante isso, que a gente vem acompanhando. Tem alguns casos que às vezes tem um capim ali que ele possa comer, mas tem um lixo lá. E ele vai no lixo porque às vezes é mais alto e é mais fácil, né? E deve ser mais gostoso, porque tem resto de comida. Não. Aí ele prefere. Mais fácil, né? Agora, Tadeu, o que está em andamento lá? Agora vamos fazer um pouco aí do seu merchan. O que está em andamento? O que você pode falar assim? Você falou que gosta de resgatar os animais. Isso. Mas quais projetos na secretaria que você está acompanhando, que você está liderando, que enche o coração de alegria, que te fazem bem? O que você pode compartilhar com a gente? O que já está em andamento, que assim, é o meu segundo carro-chefe, né? O meu primeiro carro-chefe é salvar os animais, né? Resgatá-los. E o meu segundo carro-chefe, sem nenhuma preocupação de falar, é levar preso quem maltrata animal. Na verdade, na secretaria, a gente estipula metas. Essa meta é minha. Eu falo que quero pelo menos 2 pessoas presas por mês certo. Por maltratar animais. É verdade. Porque não existe lógica em você manter um animal lá maltratado, bater, preso, não dar comida, não limpar, entendeu? A pena aumentou agora, não foi aumentou, isso? Agora tá, é lindo. Do jeito que está, é a coisa mais linda do mundo. Ele vai ser preso e só sai, na melhor das hipóteses, na audiência de custódia. Então, aquele que mantém o seu animalzinho preso, que não dá comida, que está machucado e não leva ao veterinário, que gosta de bater, se chegar na secretaria e ficar configurado, se for em flagrante, vai preso imediatamente. Inclusive, a gente vai acompanhado, agradecer a Polícia Militar e a Polícia Civil que atende no pronto. Então, essas situações, via de regra, vai preso. E é meta da secretaria. Pegou, não tem conversa, é preso. Se o juiz entender que não deve ficar preso, quem tem que entender é o juiz. Meu entendimento é o que a lei fala. Até porque o animal ele é bonzinho, né? Tem lógica. Cachorro, você passa a mão nele, ele abana o rabo, vem todo feliz. Você vai bater? Que lógica tem isso? O animal, sabe, te entrega carinho. O gato, ou seja lá qual for o animal. Então, até assim, um passarinho. Então assim, não tem... Eu tenho tolerância zero. Eu falo mesmo. Isso é para quem perguntar. Qual que é a minha segunda felicidade que tem? É levar preso quem maltrata bicho. Porque assim, não tem lógica. Não tem lógica. O animal só dá carinho. Ele não vem na maldade. O cachorro não vem na maldade. Exceto alguns animais agressivos por qualquer natureza, mas via de regra não justifica. Então essa é a minha segunda parte. Agora o que está em andamento é a terceira parte, que é a clínica veterinária pública. Como hoje eu tenho uma equipe que ela fica específica para maus tratos, ou seja, toda a denúncia de maus tratos é apurada pela equipe técnica do GRAOC, fiscalização e médico veterinário.
Eles vão lá visitar e verificar. Se for maus tratos, a pessoa vai responder pelos maus tratos. Mas muitas das vezes a gente chegava numa casa que a situação era de maus tratos, mas era de todo mundo, né? A pessoa não tem dinheiro, ela não consegue tratar dela, quem dirá do animal. E ela tem direito de ter o animal. É direito. Quem não vai, né? Você gosta, mas quem tem dinheiro para pagar? Médico veterinário. Não é todo mundo que tem direito para pagar médico veterinário, tratamento, cirurgia, né? Então, assim, a clínica veterinária, além de fazer o benefício, ela acaba com a desculpa também, né? Porque se eu chegar na casa, depois da clínica funcionando, e o animal estiver lá sem tratamento, qual que é a desculpa? Porque a clínica vai estar lá para você ter ido lá, né? Vai ter que ter seu protocolo de pedido de atendimento, se levar na urgência e emergência. Então, assim, o andamento quase pronto agora é a clínica veterinária. Certo. E que só vai atender pessoas de baixa renda. Certo. Então, assim, quem tiver dinheiro vai continuar indo no veterinário. Quem quiser economizar um pouquinho pode levar na Unidesk, porque a Unidesk cobra mais barato, porque é escola. Certo. Estamos finalizando um convênio com a Unidesk, então vamos fazer um atendimento também na Unidesk. Então, esse é o meu próximo prazo, a próxima atividade da secretaria em curto prazo, que já está nas vias ali de inaugurar. E tem mais planejamento. Ali cada hora que acaba uma coisa, tem a próxima, Então, assim, nós temos a possibilidade de tirar o abrigo do local que ele está, jogar ele para a tutela da Secretaria de Meio Ambiente, provavelmente vai mudar de local, né? O planejamento é colocar no novo abrigo de animais resgatados um banho e tosa para poder dar curso de banho e tosa. Então, assim, o animal está lá no período que precisa para adoção, a gente institui um banho e tosa e um curso de banho e tosa. Então, a população de baixa renda tem condições de fazer um curso profissionalizante que beneficia exatamente os animais que estão no abrigo, porque vai ter uma feira de adoção e o animal vai cheiroso. Vai bonitinho, legal, limpado, limpo, né? Desculpa, tosado. Então, assim, essa já é o segundo passo depois da clínica. Isso tudo está no planejamento da secretaria. Então, o próximo passo é esse. Você falou em gente de baixa renda não tem direito, todo mundo, aliás, né, tem direito a ter seus animais. Eu me lembrei que um dia eu estava no ponto de ônibus e tinha um quiosque de lanchinhos. E aí parou um morador de rua com um carrinho de supermercado. E o cachorrinho estava em cima do carrinho de supermercado. Aí ele falou, dona, a senhora não paga um salgado aí para mim, para tomar um café e tal? Eu falei, pode ser um pão de queijo? Eu falei, ele falou, não, podia ser aquele salgado que é maior, porque aí eu divido com o meu companheiro. Pensando no companheiro, né? Isso é importante. Ó. Não, e é interessante, porque assim, às vezes a gente recebe denúncia de maus tratos vindo de moradores de rua, né? Um morador de rua tem um cachorro lá e tem maus tratos. Na verdade, a denúncia é porque a pessoa se sente incomodada com o morador de rua e quer usar a tese do maus tratos. Mas você chega lá, o animal do morador de rua, às vezes está melhor tratado do que o do denunciante, entendeu? Não, do que o do denunciante. Porque é exatamente isso. Ele pega uma marmita, ele pega o alimento, ele divide com o cachorro. Exatamente. Às vezes ele passa tudo pro cachorro. E o cachorro feliz. Eu tenho umas amigas, uma amiga protetora, né, de animais, que eu falo para ela, que ela às vezes fala assim, vou pegar ali, resgatar e colocar no lugar. Eu falei assim, eu nunca vi um animal de rua, claro que não esteja doente, né, mas um animal de rua com afeição triste. É rabo em pé, orelha e alegre. Sim, o animal tá solto ali, todo alegre, né? Ele tá solto, ele anda, ele vai onde ele quer e tal. Então, assim, e com morador de rua, claro, eu acho a situação do morador de rua ruim, o animal nessa situação também é ruim, mas muito deles, assim, eu acho que eu nunca nem peguei, ali, eu nunca peguei maus tratos de morador de rua. Nunca peguei. É parceiro então, assim, mesmo dele, né? É a família dele. A família dele. É tanto que a gente hoje virou um ícone nacional, o Caramelo, né? Que ele veio da rua, né? O Caramelo. E o Caramelo tá sempre forte aí na rua, andando, tá sempre subindo, descendo. Rabinho em pé, feliz, brincando, correndo. Apesar de ser de rua, tá feliz. Já tá melhor que muito animal de apartamento que fica preso naquele cantinho, naquela coleira. Deprimido lá. Triste, coitado. Agora, falando em apartamento, falando nessas tendências nacionais, aí nós estamos chegando à etapa final do nosso podcast. Qual a sua opinião como profissional que está aí no meio ambiente, que cuida dos animais, que defende os animais, da forma como o animal é tratado hoje? Existem hospitais odontológicos, existem psicólogos, terapeutas de cães e gatos.
Existem hotéis para cães e gatos, enfim, existem assim uns mimos nunca visto antes. Qual que é a sua opinião, a sua avaliação do tipo de relação? Existem casais que nós percebemos que não querem ter os filhos, mas tem muitos animais. Qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa supervalorização, sobre o papel mesmo dos animais de estimação na vida das pessoas hoje em dia? Eu vou arrumar uma briga com esse esse é o meu objetivo. Com esse comentário, né? Existe um problema sério, né? Existe a parte onde as pessoas elas estão tirando a feição animal e transformando o animal num ser humano, entendeu? Ou seja, querendo ou não, e aí é uma briga mesmo, né? Que eu falo isso para as pessoas que fazem, elas se sentem ofendidas. Mas isso é mostrado. Você não pode humanizar o animal. Levar ele para dormir com você. Não, dormir não tem problema, mas continua sendo um cachorro, continua sendo um gato. Continua sendo um animal de estimação, que você tem amor. Até, eu vou falar por mim, tá? Eu tinha um gato, quem me conhece sabe, ela morreu tem pouco tempo, que eu gostava mais dela do que muita gente. Muita gente. Ou seja, ela na cota de gostar, estava na frente de... Só não estava na frente da família, porque do restante ela estava. Mas continuava sendo uma gata. Era uma gata que vivia na minha casa, que eu criava desde pequenininha, né? Cachorro, amo, gosto, cuido, trato melhor que qualquer outra coisa, mas continua sendo cachorro. Vai brincar de bolinha, vai correr, vai latir, porque esse é o papel natural dele. Agora, vem cá meu bebê, minha criança, roupinha, festinha, não foi feito. Né? Na criação, eu brinco muito. Na Arca de Noé não tinha isso, gente. Ó, foi lá, não foi que separou? E não tinha. Era cachorro, era gato, né? Passarinho. Então não é bebê. Querendo ou não, na minha opinião, e aí pode ser que tem gente que defenda, né? Tá errado. Tá causando maus tratos. E eu falo mesmo, cuidado, porque a linha para os maus tratos aí é muito próxima. Porque você tá tirando o que o animal tem, que é a essência dele, né? Você tá... É uma comparação muito ampla, mas é quase animal de circo que faz... Verdade. Entendeu? É uma boa comparação. Né? Mas é basicamente a mesma coisa, só que num universo pequeno. Só seu. Mas é a mesma coisa. Não é teu filho. Você pode amar como um filho. Mas é o cachorro, ele gosta de correr, ele gosta de pular, ele gosta de tomar banho e rolar na lama logo em seguida, né? Quem nunca deu um banho no cachorro que ele vai lá e... É verdade. No barro e você fala, oh meu Deus, R$100 e tantos, tão cheiroso, voltou só o lixo. Foge, sai pra rua ali um pouquinho, volta. Feliz da vida, feliz da vida. Todo cheio de carrapato, carrapicho. E hoje em dia, isso é um assunto interessante, que faz também um pouco... A pegação faz... com que a pessoa também sinta muito. Às vezes a pessoa coloca o cachorro como um filho, um ser humano e acaba destratando outras pessoas. E acaba colocando a sua vida em prioridade. Não que não deva dar atenção, deve sim, né? Mas tem muita gente que, por exemplo, muitos casos de animais que fogem pra rua e a criança fica chorando 6, 7 dias, doente, não come, não bebe, e isso acaba atingindo o próprio ser humano também, a falta do animal. Eu, assim, com essa experiência que eu tenho com fiscalização, com tratar com protetores, né? E aí eu estava uma vez numa situação que envolvia polícia, enfim, uma ocorrência, e aí eu fiz um comentário para a gente saber como é que a gente distingue a pessoa que tem capacidade ou discernimento do que faz dentro do normal é fora, é você perguntar para a pessoa se tivesse o cachorro ou ela, quem que ela salvaria. Entendeu? O que é mais importante para você? Então, assim, essa é a linha. Essa é a linha. É um animal de estimação? Não é. Mas, querendo ou não, nós ainda somos seres racionais, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Protetores têm esse problema. Eles adoecem. Tem gente que trabalha e vive só para cuidar de bicho. Não vai ao médico, mas paga tratamento veterinário. Tá errado? Isso. Não sei onde que está o limite. Né? Mas podemos fugir desse limite? É razoável esse limite? É razoável chegar numa casa e ter 50 animais porque a pessoa ama e acha que pegar os 50 animais ela está cuidando? Então, é um limite de quem faz isso. Ou a pessoa que... Aniversário de cachorro, gente.
Não dou conta. Eu, particularmente, eu não dou conta. Por quê? Porque o cachorro, lá na Arca de Noé, se não fossem 40 dias, assim, 12 meses, não ia ter o aniversário lá. Porque não é da natureza. Então, eu acho que a gente tem que manter a natureza como ela é. É igual a discussão desse tratamento com animais, é igual parque ecológico, né? Ou mata. Ah, vamos lá criar um parque para as pessoas ir. Não. Mata. É mata. É para ficar sem nada. Cachorro, gato, fica em casa, mas é cachorro. Come ração, brinca, corre, pula. Agora, beber no colo, andar de carrinho no mercado, no shopping, não sei se é muito. Já estamos finalizando aqui no nosso podcast aqui, uma fala do secretário Tadeu. Vamos agora globalizar de uma forma mais nacional, para finalizar o nosso assunto aqui. Agora, em novembro, lá em Belém, vai ter a COP30. São 190 países, né, sobre temas climáticos que estão acontecendo no mundo. Qual a sua opinião sobre isso? Tem muita gente que não gosta desse assunto, acha que não vai resolver, acha insignificante, e tanto é que aqui no Brasil, tanto para tratar sobre o Amazonas. Aí, dentro desse assunto, eu queria que você já estendesse e falasse um pouquinho sobre o meio ambiente hoje na época seca e na época de chuva. Essa questão de danos, o que traz danos à população na época seca e na época de chuva. Com relação à COP30, é um assunto que eu acho assim, até complexo de falar, porque é uma política mundial, né? Mas geralmente de dar pitaco na vida dos outros. Assim, imagino que eu more numa casa 100% concretada e viro para a sua casa e falo, você tem que preservar. Mas quantos metros você tem preservado na sua casa? Nada. Eu tô te entendendo aqui. Como é que é sua preocupação comigo? Entendeu? É o que muitas das vezes eu vejo que acontece com a Amazônia. Ah, porque a Amazônia é isso, a Amazônia é isso. Fala, tá, e aí, do seu país é como? Que eu não entendi. Porque aí não está preservado. Aí tem quase nada. E aí você está querendo falar que aqui não tem que preservar? Concordo, tem que preservar. Mas para você falar, você tem que fazer. Né? Não tem lógica. Então, assim, o que eu vejo, e aí é uma opinião minha, pessoal, o mundo globalizado, eles estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com o que eles estão lucrando, ou qual que é a finalidade, ou sem polarizar assuntos políticos, mas você via que existe tratativas e tratativas. A Amazônia queimou mais na televisão no período que queimou menos na prática. Isso é fato, isso é estatística. Então, assim, a COP30 tá lá, vai discutir o quê? Na prática, de verdade. Não adianta. Se o país lá achar que não é vantajoso financeiramente, o que não atenta contra o interesse dele, sabe o que vai acontecer? Nada. Zero. E é o que a gente vê. É o que a gente vê acontecendo, entendeu? Você acha que a exploração do petróleo vai acabar enquanto tiver petróleo? Ou será se o carro elétrico ele é ecologicamente correto se lá não tem fonte de energia? E aí eu tenho que queimar petróleo para fazer? Você tá entendendo? Faz sentido. Né? Então, assim, com relação ao COP30, eu acho que é meio... Isso aí. Não acredito que sejam resultados que na prática surtam um efeito. Entendi. Sobre a questão na época seca, né? Tem um trabalho que envolve os bombeiros, que envolve... Sofrido, viu? As queimadas. E na época da chuva tem alagamento, os desastres, alagamento. Isso está acontecendo não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro e fora em pontos específicos do mundo também, né? Isso. Na verdade, são fenômenos na natureza, né? A gente pode classificar... É igual o trabalho do meteorologista, né? É interessante. Ele vai lá, faz toda uma conjectura, vai chover amanhã, não chove. A mesma coisa é você pensar numa cidade e fazer drenagem pluvial. Você fala assim, eu acho que vai chover só tanto, peraí que minha rede desse tamanho dá conta. Aí chove o triplo. Aí destrói tudo. Entendeu? Então, assim, são problemas estruturais. Eu falo isso porque eu estava participando até de um movimento interessante, que é o Estado de Goiás, Novo Gama e Valparaíso e o DF, para tratar Ribeirão Santa Maria. E a gente discute exatamente isso, né? Como é que você faz ali o estudo ou o cálculo da drenagem, que é um problema. Toda cidade tem problema de drenagem. Toda cidade. Quem falar que não tem, está mentindo. O Brasil inteiro vai ter isso. Mas vai ter por quê? Muitas das vezes por uma herança antiga. Vou dar um exemplo da nossa cidade. Nós temos loteamentos aprovados em 1965, onde a lei só obrigava que você marcasse os lotes e definisse mais ou menos o tamanho da rua. Tinha obrigação de fazer drenagem pluvial? Não tinha. Mas é só colocar o tubo no chão? Não, pô. Eu ainda preciso destinar corretamente a água que está no tubo.
Eu preciso ter um copo hídrico para receber, eu preciso ter uma bacia para diminuir o volume que cai de uma vez. E muitas das vezes você olha para em volta do seu terreno que eu falo, do seu território, e você não tem essa situação. Veja hoje que lá em Valparaíso nós estamos fazendo ali as obras emergenciais na beira da BR, colocando umas bacias onde a gente tem espaço, para ver se a gente minimiza o volume de água que vem, muitas das vezes do DF, muitas das vezes da rodovia, e que causa uma fossoroca, erosão. Então, o problema o gargalo da drenagem pluvial, o gargalo da inundação, ele tem dois fatores. O primeiro, e aí o perdão da palavra, a pessoa porca e joga lixo na rua. Ele tá achando que não vai entupir a boca de lobo? Que não vai encher a galeria de lixo? E que isso não vai voltar para você? Vai, o lixo não anda sozinho, não. Adianta a prefeitura limpar? Adianta multar? Não adianta, a gente gasta muito dinheiro limpando rua de pessoas sem educação. E aí, tá alagando. Fala, claro, amigo, você lembra aquele saquinho ingênuo que você jogou? Você acha que ele foi para onde? Porque leva alguns milhões de anos para ele decompor. Tá na boca de lobo. E a queimada é natural do cerrado, né? Entra no período de seca. Sofremos do início ao fim. No fim, você acha que não vai sobreviver. Cansado de tanto correr para apagar incêndio junto com o bombeiro, chegar lá. E mais um ponto, e mais um ponto, e mais um ponto, e mais um ponto. Mas é a natureza deles, né? Queima e volta. Queima e volta. Queima e volta. Mais alguma coisa, Antonião? Já fiz o que eu tinha que perguntar para ele, tranquilo. Tadeu, muitos esclarecimentos, muitas coisas boas. Antes de a gente terminar, só uma curiosidade. Eu vi um estudo, você comentou sobre esse assunto, só para quem está acompanhando o podcast com o secretário Tadeu aqui no Tribuna do Entorno. Papel higiênico não pode, desde quando eu era criancinha, jogar lá no vaso sanitário. Porém, já vi vídeos rodando aí na internet falando que agora tem uma tecnologia e você pode jogar o papel higiênico no vaso sanitário, que vai para não sei aonde. Existe isso? É fake? O que é isso? Na verdade, vai depender do seu projeto de esgotamento sanitário. Se ele foi planejado para fazer isso, pode ser que dê certo. Se o papel higiênico que você estiver utilizando, ele conseguir fazer isso, pode ser que ele dê certo. Se o volume que você está jogando de papel higiênico for condizente com o que você tem projetado, pode ser que vai dar certo. Agora, o certo mesmo é colocar no lixo. Orgânico. Né? Descarte orgânico, né? Entendeu? Tá certo, então. Agora, você que ficou acompanhando o Tribuna do Entorno até aqui, eu tenho certeza, porque o assunto que o Tadeu tratou aqui foi muito elucidativo. Falou muitas coisas que nós não sabíamos, abriu a mente, né, Antonião? Isso mesmo. Os telefones, os contatos para a população, principalmente de Valparaíso, encontre ali um animalzinho, uma cobra ou qualquer outro animal silvestre para que ele seja socorrido, seja atendido e a comunidade fique tranquila. Quais são os... Pode falar, o que é os contatos? Olha, aí? O telefone do GRAOC, que é o Grupo de Resgate e Operações com Cães. Então, ele serve para tudo também. Ele é um assistente da secretaria, é um órgão à parte da secretaria ali, serve para resgate e qualquer outra denúncia para tudo. 983460111. 983460111. E o funcional da Secretaria de Meio Ambiente é o... Nossa, minha cabeça é muito ruim, eu nunca lembro. 98350-8099. 98350... 8099. Ambos 61, tá? Porque assim, com a internet, né? Às vezes a gente recebe denúncias de outros estados. Entendi. E aí eu monto o processo e mando pro estado e falo, ó, alguém denunciou esse problema aqui, tá segura, certo. é seu. Então tá bom, você que ficou acompanhando a gente aqui no podcast do Tribuna do Entorno, você que mora em Valparaíso e tem alguma notificação, algum acontecimento com animais silvestres, o Tadeu acabou de informar aqui, você pode ligar no GRAOC 619-8346-0111 ou na Secretaria de Meio Ambiente, também DDD 61 98350-8099. Tadeu, uma alegria muito boa estar com você aqui. Gostamos muito da sua participação, dos esclarecimentos, e você é sempre bem-vindo para que outras oportunidades falar mais sobre o meio ambiente de verdade. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição aí. O que eu puder contribuir, estou à disposição. Muito obrigado pela sua presença, Tadeu. Que dê tudo certo para você lá, que continue fazendo o seu trabalho e continue dando exemplo. Muito obrigado. Tribuna do Entorno
Tribuna do Entorno Podcast vai ficando por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal para você ter acesso toda vez que tivermos novidades por aqui, você ser avisado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui desse vídeo e vamos nos encontrar no próximo Tribuna do Entorno.